Boa tarde, queridos alunos do nono ano. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Pessoal, essa semana é uma semana de grande importância para a gente, porque a gente está fazendo, nós professores, nós estamos fazendo revisões dos conteúdos que a gente viu, né, durante todo o bimestre. Na nossa disciplina de redação, né, como a gente sempre faz, a gente faz uma semana antes, né, justamente para que na semana das provas, né, com questões, né, vocês já tenham feito a redação, né, que é a nossa produção de texto. Nós vimos esse bimestre alguns assuntos, mas nós vamos focar especificamente a nossa redação no texto dissertativo argumentativo. Por quê? Eu já venho falado muito para vocês sobre a importância desse texto dissertativo argumentativo, principalmente vocês que já estão com um pé no ensino médio, né? Então, é um tipo de texto que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Por mais que as demais tipologias textuais a gente já estude, né, e aprenda e assimile, e a gente conviva com esse gênero durante todo o nosso dia a dia, mas é o texto dissertativo argumentativo que nós vamos, né, precisar para o nosso Enem, que já está batendo na nossa porta, né, para uma prova de concurso, né, se for exigida uma produção de texto. Ou seja, para todas as provas, né, mais formais, né, uma pesquisa uma busca de emprego, uma entrevista de emprego, onde se solicite um tipo de texto, né, onde você vai defender seu ponto de vista, você vai argumentar sobre alguma coisa, é pedido esse tipo de texto dissertativo argumentativo, onde você vai mostrar que veio, né, eu costumo dizer isso, porque vocês vão mostrar, né, o ponto de vista de vocês e vão mostrar também essa argumentação na defesa do ponto de vista de vocês, certo? Então, por isso a importância da gente sempre estar produzindo esse tipo de texto dissertativo argumentativo, certo? Então, a nossa redação, a nossa produção de texto, né, do terceiro bimestre, vai ser uma produção de texto com o tipo do tipo dissertativo argumentativo. Mas para isso, nós vamos fazer essa aula hoje, né, uma breve, né, entre aspas, uma breve abordagem, né, da revisão do nosso assunto da nossa global, que é o texto dissertativo argumentativo, ok? Então, as principais características do texto dissertativo argumentativo são, com certeza, a presença de uma tese, de um ponto de vista, a defesa de um ponto de vista. Em geral, essa defesa vai se iniciar logo no primeiro parágrafo, certo? Logo no primeiro parágrafo, quando o autor ele vai apresentar, né, vai fazer uma abertura geral do texto, do assunto que ele está querendo mostrar, né? É lá também na introdução que ele vai iniciar a sua argumentação, certo? Então, é a presença de uma tese, que é a defesa de um ponto de vista, onde o autor vai defender as suas ideias e vai tentar persuadir, ou seja, convencer o seu leitor, né, a também se convencer sobre as ideias, né, numa forma de persuasão. Em geral, no primeiro parágrafo é apresentada essa tese, né, essa defesa do ponto de vista, por mais que lá no desenvolvimento eu vou usar de determinados elementos que a gente chama de argumentação, né, para comprovar essa tese e também para defender a ideia que eu estou querendo mostrar para o meu leitor. E a conclusão ela é em forma de síntese, ou seja, é um resumo geral de tudo que eu apresentei desde a minha introdução até o desenvolvimento, né? Ou também eu posso apresentar a proposta de solução para o problema que foi discutido no texto. Mas o principal tipo de conclusão que é utilizado hoje nos textos dissertativos argumentativos, né,
é aquele tipo de conclusão onde eu vou utilizar também, além da síntese, uma proposta de solução. Claro, existem esses três tipos, né? Existem a conclusão, onde eu vou apresentar esse fechamento do meu texto, né? Em forma de síntese, ou seja, eu vou fazer uma abordagem bem geral, retomando os elementos que eu citei, né? Na apresentação da defesa das minhas ideias, desde lá da introdução até o desenvolvimento, né? Ou também eu posso, em vez de apresentar uma síntese, eu posso colocar propostas de solução para um determinado problema que foi apresentado no desenvolvimento, né? Mas para que o seu texto fique rico, né? Para que ele seja mais atraente e as pessoas veem que você realmente está coeso e conciso do seu assunto, o mais utilizado hoje é as duas formas, né? A conclusão em forma de síntese, onde você vai fazer o fechamento geral do seu assunto. E também, além desse fechamento geral, você vai apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, muitas vezes você apresenta um problema durante o seu desenvolvimento, né? Um problema, né, apresentado sobre a temática que você está tratando no texto. E lá na conclusão, você vai apresentar uma solução para esse problema, certo? Então, essa conclusão, né, em forma de síntese e proposta de solução dos problemas discutidos no texto, é o que a gente mais utiliza hoje, certo? O uso da norma padrão da língua portuguesa. O que é essa norma padrão? A norma padrão, ela é de acordo com as normas gerais gramaticais, ou seja, a escrita correta, a escrita formal, onde eu vou utilizar a coerência, onde eu vou utilizar a coesão, né, fazer com que o meu texto tenha lógica e fazer também, né, através do uso de conectivos, através de palavras corretas e concordantes, né, eu vou fazer com que esse texto ele tenha uma lógica maior, certo? E assim eu preciso, por exemplo, só citando aqui um exemplo, eu vou falar sobre, por exemplo, saúde, né? Saúde pública, né, no Brasil. Eu vou iniciar falando sobre saúde pública no Brasil. Aí daqui a pouco eu vou mudar de parágrafo e vou falar sobre a tecnologia utilizada no meio rural, né? Então eu modifiquei totalmente o meu foco, eu modifiquei totalmente as minhas ideias. Então é justamente isso, para que um texto seja coeso, né? Ele precisa, né, ter um encadeamento de ideias. O que é encadeamento de ideias? É justamente a concordância das ideias durante o texto. Você precisa, né? Você precisa utilizar argumentos, você precisa utilizar elementos, né? Que façam com que o seu pensamento ao longo do texto não seja desvirtuado. Porque se você for falar de um texto, de um determinado tema, lá no início do texto, e lá no final você já for falar de outro tema, então você perdeu totalmente o fio da meada do assunto que você quer tratar. Então, através da coesão e da coerência, onde você vai utilizar os elementos, né, que fazem as ligações lógicas dentro do texto, né, isso vai fazer com que o seu texto seja concordante, seja coeso e conciso, certo? Isso aqui é o uso da norma padrão da língua portuguesa. Se você estivesse utilizando um outro tipo de texto, por exemplo, uma crônica, né? A crônica, ela pode até admitir um certo linguajar mais informal, onde eu vou utilizar um pouco mais do meu dia a dia, de palavras abreviadas, eu posso até na crônica, né, me dá o direito de utilizar provérbios, gírias, né? Mas no texto dissertativo argumentativo, não.
O texto dissertativo argumentativo, ele é um tipo de texto mais formal, onde você precisa ter uma ideia, onde você precisa ter um pensamento, né, mais concordante, mais formal, né, onde você não pode utilizar palavras abreviadas, gírias, né, a linguagem mais coloquial você não cabe aqui no texto dissertativo argumentativo, ok? Agora, nós vamos rever, né? Mais especificamente, algumas partes do texto dissertativo argumentativo, que geralmente, né? Ele é estruturado em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, onde a gente vai rever, né? Rever mais especificamente cada um deles. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem sua estrutura dividida em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento, que a gente chama também de argumentação ou a defesa das minhas ideias, do meu ponto de vista, e a conclusão. E cada uma delas tem as suas particularidades, como a gente vai ver agora em seguida, certo? Na introdução, geralmente a introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo, que deve conter 2 partes: a apresentação do tema, né, onde eu vou apresentar de uma maneira mais geral, mais generalizada o texto que eu quero tratar, e a explicitação da tese. O que é essa explicitação da tese? Eu vou iniciar aqui, né, a defesa do meu ponto de vista, a defesa da minha argumentação sobre o tema que eu estou apresentando, certo? A tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, é uma opinião do autor do texto acerca do tema proposto. Eu vou defender, por exemplo, a maioridade penal, né, deverá ser de 16 anos. Eu vou defender, né? Eu estou usando essa temática porque foi uma temática que a gente já trabalhou muito durante o bimestre, certo? Então, eu vou dizer o porquê. Por que eu sou a favor da diminuição da maioridade penal? Por que eu sou contra, né? Eu vou utilizar que exemplos? Eu vou utilizar que argumentos? Eu vou utilizar que ponto de vista? Eu não vou simplesmente dizer que eu sou a favor da maioridade penal de 16 ou 18 anos. Pronto, eu vou ficar ali. Não. No texto dissertativo argumentativo, você vai defender o seu ponto de vista, né? Você vai mostrar que veio, né? Então, eu não vou simplesmente mostrar o assunto. Eu não vou simplesmente dizer o porquê que eu sou contra ou a favor. Eu vou mostrar argumentos, certo? Eu vou mostrar argumentos para quê? Para convencer o meu leitor sobre o meu ponto de vista, de maneira que ele seja convencido também desse ponto de vista e haja uma adesão de ideias, certo? Então, é exatamente isso que é a tese. A tese é o mesmo que o ponto de vista, ou seja, é uma opinião do autor do texto sobre um tema proposto. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Acerca do assunto caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma tese possível seria o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Em cima dessa ideia, em cima dessa argumentação, eu vou trabalhar o meu texto, né, com exemplos, com citações, ou seja, com determinados elementos que visem, né, a elucidar cada vez mais o meu ponto de vista. É muito importante também, pessoal, olha, antes da gente entrar no desenvolvimento, é muito importante também que eu utilize, né, principalmente no desenvolvimento, que eu utilize exemplificações, que eu utilize dados, que eu utilize exemplificações, citações. O que são citações? São palavras ditas por autores estudiosos do tema, certo? Então, pessoal, olha,
Principalmente, né, no desenvolvimento, mas isso já pode iniciar lá na introdução, é fundamental, né, é de fundamental importância que eu mostre que aquele meu pensamento, ele está embasado no pensamento de outras pessoas. Ou seja, como eu já citei para vocês, podem ser dados estatísticos, podem ser citações de autores, pode ser exemplificações, né? Então, esses elementos, eles fazem com que o leitor, ele tenha uma maior credibilidade no que você está falando, né? Você apresentando, de acordo com Paulo Freire, a educação, eu estou só usando um exemplo para vocês, certo? De acordo com Paulo Freire, a educação é um elemento essencial ao desenvolvimento do ser humano, né? Então, se eu estou concordando com um determinado autor, eu vou, através daquelas palavras do autor, eu vou colocar também o meu ponto de vista. E isso faz com que o meu leitor tenha uma maior credibilidade no que eu estou falando. Vocês estão entendendo isso? Então, passemos agora para o desenvolvimento, que a gente chama também de argumentação, certo? Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto de duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento, certo? Então, os parágrafos intermediários são o quê? Está no meio, certo? Está no meio da introdução, está entre a introdução, está entre a conclusão. Então, os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto de duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. O que é essa fundamentação? É justamente o dado que eu vou apresentar no meu texto, certo? E essa análise do fundamento é quando eu vou concordar ou não com essa fundamentação que eu apresentei no meu texto, ok? No desenvolvimento ou fundamentação, o autor deve buscar provas de que seu ponto de vista está correto. São considerados fundamentos citações de autoridade. Olha, percebam aqui. Quando vocês forem fazer o texto de vocês, né? O que acontece? Aí vocês podem utilizar citações de autoridade, ou seja, vocês vão citar falas de autores que já estudaram a temática, né? Referências históricas, ou seja, aquele estudo que já foi feito há algum tempo. Conceitos teóricos consagrados, ou seja, esse exemplo que eu citei para vocês agora do Paulo Freire, né? Conceitos teóricos consagrados, ou seja, vocês vão se basear, né? Ter como base, né? Alguns teóricos consagrados que já estudaram a temática. Notícias publicadas em jornais de qualidade. Ou seja, olha, o que a gente vê muito hoje no nosso dia a dia são as famosas fake news, né? Quando você precisa ter um cuidado, muito grande no que você realmente está acreditando no meio virtual. Então, por que eu coloquei aqui notícias publicadas em jornais de qualidade? Porque você não pode se apegar a qualquer ideia que você vê na internet. Eu estava vendo uma ideia, né? Uma notícia, né? Naquelas páginas que assim que a gente abre, né, o navegador da internet, aí cai aquelas notícias. Vacina contra o Covid está sendo aplicada no Brasil. Pronto. Aí, pessoal, se a gente não for realmente procurar uma fonte segura, a gente vai acreditar naquilo ali, né? Então, aquilo ali são chamadas fake news. São as notícias falsas, onde não se pode dar credibilidade, certo? Então, a gente só pode ter como base no nosso texto algo que foi publicado em fontes seguras, certo? Na análise do fundamento, o redator deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. É aqui o X da questão.
Então, aqui o redator, ou seja, a pessoa, o escritor do texto dissertativo argumentativo, ele vai fazer uma relação, certo? Uma relação entre o que ele viu e o que ele vai defender no ponto de vista dele, certo? E, finalmente, nós temos a velha e boa conclusão, né? A conclusão que geralmente é o último parágrafo do texto, certo? O último parágrafo do texto, certo? Então, o último parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de duas maneiras, em forma de síntese ou como proposta de solução, certo? No caso da síntese, o autor deve resumir os argumentos e repetir a tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. É o que eu falei para vocês, olha. Essa síntese é o resumão, né? Eu chamo de resumão. É o resumão que a gente tratou desde lá da introdução, indo pelo desenvolvimento, onde eu vou fazer uma síntese geral, né? De tudo que foi visto durante o texto. No caso da conclusão com proposta de solução, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Se, por exemplo, o problema discutido na argumentação foi o preconceito contra as religiões de matriz africana, a solução deve ser direcionada a essa questão. Uma proposta detalhada, é importante ressaltar, deve determinar. Aqui, no fechamento do texto, na conclusão, por proposta de solução, você vai utilizar alguns elementos, né, para fazer esse fechamento conclusivo. Então, você vai ressaltar o quê? Quem são os agentes? Quem é que vai executar a solução? As ações, o que será feito nessa solução? Os meios, como a solução será produzida? Os efeitos ou consequências, né? O que gerará a aplicação da solução. Portanto, sugerir que o Ministério da Educação, que é o agente, nesse caso aqui, pessoal, que eu estou colocando, certo? A discriminação das matrizes africanas. Portanto, sugerir que o Ministério da Educação, que é o agente, ele é que vai praticar a ação de solução, produza materiais publicitários combatendo o preconceito contra religiões de matriz africana. É a ação. Por meio de TVs, rádios, jornais e redes sociais. Este é o meio. O meio é exatamente como, né, a solução será produzida. O meio é como a solução será produzida. Para que os índices de violência contra centros religiosos afros diminuam. É a consequência, né? Ou os efeitos. Seria uma boa proposta de solução, então, para o Enem. Então, pessoal, mas, como eu já expliquei para vocês, nós vimos aqui a proposta, a conclusão, né? A conclusão por síntese, né? Onde o autor deve resumir os argumentos e repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução, e a conclusão por proposta de solução. Mas eu venho falando para vocês desde o início, né, que o mais usual hoje no nosso meio, né, o mais usual é justamente a união desses dois tipos de conclusão para tornar o meu texto mais rico. Então, numa conclusão eficiente e eficaz, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso aliar esses dois tipos de síntese. Esses dois tipos de conclusão, onde eu vou utilizar a síntese geral, né? Onde eu vou resumir os argumentos que eu utilizei, repetindo a tese, né? Que eu construí desde lá da introdução até o final do desenvolvimento, né? Mas eu vou utilizar também a proposta de solução, utilizando todos esses elementos aqui para fechar o meu texto. Então, o que a gente mais utiliza hoje é a união desses dois tipos de elementos conclusivos,
que é a síntese e a proposta de solução de problemas, certo? Sendo aliados os dois, claro, você também vai ter que utilizar esses elementos. Os agentes, quem vai executar a ação, as ações é o que será feito, os meios, como a solução será produzida, os efeitos, o que gerará a aplicação da solução, certo? Então, fechando aqui o nosso assunto, nós vamos agora para as boas e velhas orientações sobre a nossa global, certo? Então, o assunto da nossa avaliação global, né, vai ser realmente o texto dissertativo argumentativo. O tema, né, a crise econômica e social no Brasil provocada pelo coronavírus, né? É um tema, pessoal, muito atual, onde vocês vão utilizar especificamente, né, todas essas características que eu venho mostrando aqui para vocês, como forma de vocês desenvolver um bom texto. O máximo de 30 linhas e mínimo de 20 linhas. Pessoal, não copiem nada da internet. No bimestre passado, algumas pessoas não tiveram nota satisfatória, né, porque copiaram da internet. Se vocês puderem pesquisar um programinha chamado Plágios, certo? Todas as redações de vocês eu passo nesse programinha. Então, a nota de vocês vai depender, né, da criatividade de vocês. Tem gente que escreve de uma maneira linda, né? Mas tem gente que tem preguiça de pensar. Tendo preguiça de pensar, vão recorrer àquela internet, né? Onde se a gente percebe que onde é copiado ou não. Manuscrito. Eu não quero, meus trabalhos, pessoal, não sei, vocês sabem que eu não quero trabalho digitado. Eu quero trabalho manuscrito. Vocês vão enviar especificamente para o meu WhatsApp, né? Especificamente para o meu WhatsApp. Ou, se realmente não houver possibilidade nenhuma de vocês enviar para o meu WhatsApp, aí que vocês vão utilizar a segunda opção, enviar pelo e-mail. Mas eu, de preferência, certo? Eu queria que vocês enviassem para o meu WhatsApp. Por favor, quem não conseguir enviar pelo WhatsApp, né, poderá enviar pelo e-mail. Nunca pelos dois. Vocês não vão me enviar pelo e-mail e pelo WhatsApp, não. Ou, principalmente pelo WhatsApp, ou pelo e-mail. Não há necessidade de enviar o mesmo trabalho, tanto pelo WhatsApp e também pelo e-mail. Escolha somente o modo de envio. A data final, pessoal, vai ser no dia 29, ou seja, na próxima terça-feira. Não vão dizer, é semana de global, mas eu estou passando a atividade hoje, uma semana antes, certo? Então, vocês vão ter 7 dias para fazer essa produção de texto. Algumas orientações sobre o texto dissertativo argumentativo. As características, como a gente já viu, né, ao longo dessa videoaula, a presença de uma tese, né, é um ponto de vista, em geral, é no primeiro parágrafo do texto. O desenvolvimento com argumentos que comprovam a tese, a conclusão em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas discutidos no texto, o uso da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, a formalidade da língua, né? Onde você vai concordar, onde você vai utilizar a coerência, você vai utilizar a coesão, você vai utilizar a concordância correta das palavras, o uso correto dos conectivos, certo? O texto dissertativo argumentativo tem sua estrutura dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento, né, que é a mesma coisa de argumentação, e a conclusão, ok? Pessoal, olha, eu trouxe uma frase para vocês que, se vocês quiserem utilizar essa frase como base, citando, claro, né, é um argumento de citação, citando o autor, que diz assim: a crise econômica provocada pelo coronavírus deve deixar um rastro de aumento de pobreza e desigualdade no Brasil. A deterioração social tende a ocorrer em 2 frentes, colocando novas pessoas entre os mais pobres do Brasil e piorando a condição da população já vulnerável. Esse texto é de Naércio Menezes Filho, né, que é citado por Luiz Guilherme Gerbelli do G1, certo? Então, pessoal,
Hoje, se vocês já quiserem começar a produção desse texto, o título é esse, tá, gente? A crise econômica e social no Brasil, provocado pelo coronavírus, ok? Até na próxima terça-feira estarei recebendo essa avaliação global. Lembrando, pessoal, que ainda tem 5 pessoas que não me enviaram a avaliação parcial. Eu ainda recebo, certo? Por mais que a coordenação tenha estipulado um prazo, mas eu ainda recebo esse texto, tá bom? Mas, porque senão eu vou ter que dividir essa global de vocês por 2. E aí a nota não vai ficar satisfatória, tá bom? Então, pessoal, tenham cuidado na produção de texto, né? Eu coloquei essa frase aqui embaixo. Acredite, você é capaz. Todos nós somos capazes quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Essa aula de hoje é mais curta justamente porque é só uma orientação sobre o trabalho que vocês vão produzir, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.